Graça e paz, mais um vídeo. Estamos aí então iniciando o segundo episódio da série Apocalipse, explicando, revelando e tudo que é necessário para que a gente compreenda o significado das Escrituras. Bom, hoje vamos falar sobre a visão dos profetas. O que os profetas viam quando falava-se do fim dos tempos? Então, a visão profética, amados, nós temos que entender o seguinte: Deus, quando revelava àquelas pessoas, Deus estava revelando uma esperança. Era como um lampejo de algo que iria acontecer, mas que eles não faziam a mínima ideia. Ninguém tinha a mínima ideia como seria. Então, cada um teve uma porção dessa ideia. Então, nós temos, por exemplo, Amós 5:20, que diz que o dia do Senhor seria um dia de trevas. E um dia de trevas indica escuridão. A trevas, naquele tempo também, como o Salmo 23, que fala que o Senhor é meu pastor, e mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, então indica obscuridade, indica um tempo de angústia, um tempo difícil. Então, um dia de trevas não é somente uma sensação de sem estar com luz do sol, alguma coisa assim, que também tem um grande significado quando Jesus fala sobre isso. Mas, principalmente, é um dia de angústia, um dia onde as pessoas estarão desesperadas. As pessoas não terão sustento mais porque fugiu tudo do normal, tudo do padrão. Então é isso que os profetas viam. Outro, por exemplo, Sofonias, capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: que Deus preparou um sacrifício e que aquele sacrifício santificaria todos os seus convidados. Então aí você já entende também que o dia do Senhor, aquele grande dia que estaria por vir, está preparando um povo dentro daquilo que Deus pré-anunciou, aonde viria um Salvador e esse santificaria todos os demais. Isso é interessante porque a visão deles, cada um segundo aquilo que Deus o revelou, segundo aquilo que Deus os fez ver, apontava para um tempo difícil, mas um tempo difícil com esperança, gerando esse propósito de santificação no sacrifício. E nós entendemos hoje que esse sacrifício foi Jesus, que espontaneamente escolheu estar levando o seu povo para a Terra Santa, a cidade prometida, que é a Nova Jerusalém que desce do céu. Então nós temos vários pontos para analisar. Por exemplo, Joel 1,15. Joel relata o seguinte: que o dia do Senhor será com grande destruição. E detalhe, ele não vem com esse poder sem ser alguém especial ou já relatado na história. Por exemplo, um dos nomes de Deus é o grande El Shaddai, o Altíssimo, o Deus das alturas, o Todo-Poderoso. Então eram expressões que os antigos usavam quando não tinham o nome de Deus, Deus não tinha revelado-se ainda o suficiente para que eles pudessem entender, mas eles chamavam a Deus com esses títulos, crendo que Deus é esse que tem todo o poder. Então, no dia da vinda do Senhor, no dia do Senhor, esse dia viria com um Deus todo-poderoso, que teria poder para que ninguém pudesse resisti-lo. Porque quando falamos ninguém, amados, a gente pensa em pessoas. Mas lembra, nós entendemos que não existe só a gente. Existem aqueles que vivem na terra, aqueles que vivem no céu e também debaixo da terra. Isso é o que a Bíblia diz. Então a gente tem que entender que não existe nada nem ninguém que confronte o poder do Todo-Poderoso. E é isso que está anunciando o profeta Joel. Zacarias é aquele que vai mais além um pouco. O que ele declara? Ele diz que a vinda do Senhor, que ele viria um dia, ele desceria no dia em que os inimigos cercariam Israel, a cidade de Jerusalém. Ele desceria sobre o monte das oliveiras, pisaria sobre o monte, fenderia o monte em duas partes, para o norte e para o sul, abriria um grande vale no meio, e esse vale que abriria,
o povo escaparia por ali com segurança e os inimigos seriam destruídos. Amados, esse dia ainda não chegou, não aconteceu, não vimos isso, mas a gente entende que nesse trecho de Zacarias 14, de versículo 1 a 5, ele fala sobre Jesus vir com todos os seus santos. Deus vindo com todos os seus santos. E nós sabemos que é aquele que vem, é Jesus. Nós sabemos que é aquele que vem, quando ele descer com poder e grande glória, conforme Apocalipse 19, ele descerá com todos os seus santos. Então, amados, a visão dos profetas, que é o nosso objetivo hoje, a visão dos profetas é a visão daquele que anseia por um dia de repouso. Resta um repouso, eles dizem lá nas Escrituras, resta um repouso para o povo de Deus, né? Existe um descanso, né? Os apóstolos, depois que entenderam a mensagem de Jesus, faziam a alegoria, a alusão a esse dia, dizendo, porque o Senhor falará para todos, né? Seja bem-vindo, entre para o descanso do Senhor. Então, essa palavra descanso, repouso, indica exatamente o fim da fadiga, o fim da luta, o fim de tudo que incomodava o homem, a tristeza, as dores, né? Então, o dia do Senhor vai ser um grande dia. E apontando para isso, os profetas queriam dizer, creiam, tenham esperança. A palavra dia, fim dos tempos, dos profetas, era uma palavra de consolo. Era uma palavra que dava a ideia de poder irreversível, que se Deus vem fazer o que ele vai fazer, ninguém impedirá. Então isso era certo, mas também eles revelam que há esperança. Aqueles que são os santos de Deus estarão com ele. E uma vez que você está com Deus, tudo será maravilhoso, que é o foco da palavra de Deus, restaurar o homem a Deus. O que nós temos então, afinal? Amados, uma mensagem é certa do que os profetas revelaram. Deus virá. O Senhor virá dos céus. Esse dia será um dia de grande momento, onde o Senhor purificará os seus convidados, os santos, aqueles que ele escolheu. Ele também virá junto com grandes trevas. Trevas, como nós falamos, tem um significado de angústia, dor, sofrimento, de desespero, mas também indica, conforme Mateus 24, na revelação de Jesus no dia da sua vinda, que o sol se apagaria, a lua ficaria vermelha como sangue, já indicando também escuridão. Por fim, fala de furor. Furor significa que a irritação, a abominação, a rejeição chegou no seu ápice. E Deus está vindo com o seu poder. E por fim, fala de salvação, daqueles que foram escolhidos e preparados para descer com ele e para reinar com ele. Amados, essa é a mensagem central da visão profética de todos os profetas. Por isso, quando Jesus veio anunciando a salvação, ele não veio trazendo nada de novo. Ele disse exatamente o que nós precisaríamos para alcançar este dia e também vir com ele, com grande poder e grande glória, no seu grande dia. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa explicação tenha dado alguma luz para você. Virão outros vídeos para que a gente possa esclarecer outros assuntos. Continue mandando suas mensagens, inscreva-se aí no canal, ajude-nos no engajamento para que esse vídeo alcance mais pessoas e possa também dar esperanças a outros. É para isso que estamos aqui. E Deus abençoe vocês grandemente. Amém.